2 Crônicas 17 diz assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Aiu, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias. E com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes de milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes de Judá. Senhor, obrigado por esta noite estarmos aqui na tua casa. Aleluia, pela palavra, Senhor, que nos é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, Senhor. Revela-nos a tua palavra, ensina-nos o caminho que devemos andar. Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmão. Glória a Deus. Aqui a palavra maravilhosa. Nós já conhecemos bem Josafá. Ali nos capítulos seguintes, nos fala da aliança dele com Acabe ali, que foi algo assim que ele não devia ter feito, mas Deus era com ele. Deus o livrou, né? Aleluia. O inimigo queria ceifar a vida dele, armou um laço ali, mas, amados, como nós, Deus nos livra do laço do passarinheiro, né? Da peste perniciosa. Seja o que for que o inimigo, aleluia, tramar contra nossas vidas, nosso Deus é maior, né? Ele é todo poderoso, Ele está em todos os lugares. Há anjos destacados, cada um de nós tem um anjo destacado, né? Para cuidar de nós. Glória a Deus. E Deus sabe do porvir, sabe do passado, as coisas futuras que hão de acontecer. Ele está conosco para nos livrar, não é? Como é bom servir esse Deus, não é? Aleluia. Ele tem nos livrado
não a nós, mas todos os lugares, tantas igrejas, tantos servos de Deus aí, Deus tem guardado, não é? Aleluia, nos livrado. Pode vir uma enfermidade, pode vir uma situação que for, não é? Deus tem cuidado de nós. Ele tem prazer, aleluia, em nos guardar, nos livrar, aleluia. Ele ama o seu povo, não é? Aleluia. Ele nos garante que Ele é conosco até o fim, não é? Nossa vida está na mão de Deus, não é? Nossos dias estão na mão de Deus, não é? Ele tem o dia certo para nos chamar, para ir morar ali na morada, não é? Que Jesus foi preparar. Aleluia. Nós temos que ter essa confiança, não duvidar, não é? Basta o que? Estarmos na casa de Deus, continuamente ouvindo a boa palavra, nos fortalecemos, que diz a palavra: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, aleluia, o que estamos fazendo é isto aqui na casa de Deus. Quanto mais tivermos presença na casa do Senhor, melhor para nós, mais cheios estaremos de Deus, não é? Deus nos conhecerá, não é? Aleluia. Nos reconhece, não é? Aleluia, em nome de Jesus. E aqui Josafá foi um homem prudente, não é? Ele passou a governar, aleluia, no lugar do seu pai, do rei Asa. Ele, o pai dele, até que começou bem, né? Tirou os altos, né? Aleluia. Mas ele foi se enchendo, né? Aleluia. Ele não prosseguiu, né? Ele até, aleluia, não recebeu a palavra de um profeta, ainda perseguiu aquele profeta, não é? Como diz aqui, aleluia, no capítulo 16, diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani o vidente a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos, trazendo a palavra do Senhor da parte de Deus, não era da parte do homem, né? E o que aconteceu no versículo 10? Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque isso grandemente se alterou contra ele. Então, amados, a pessoa que conhece a palavra de Deus pode passar o tempo que for, os anos que forem, não pode perder o temor de Deus, né? Se rebelar, ser rebelde, como o pai dele foi. E o que aconteceu diante desta rebeldia? Ele, ainda mais, ele oprimiu alguns do povo, né? Perseguiu. E o que aconteceu? Caiu Asa doente dos seus pés no ano 30º. Glória a Deus. E grande por extremo era a sua enfermidade. E para piorar, diz a palavra, que ele não buscou o Senhor, né? Não se arrependeu, não orou, como Ezequias, né? Mas antes procurou aos médicos. Não é errado buscarmos aos médicos, não é? Deus nos deixou esta bênção, não é? Aleluia. Mas nós que conhecemos a Deus, a palavra de Deus, nós, antes de tudo, nós temos aquela base de oração. Sempre oramos: Senhor, aleluia, cuida de mim, não é? Nós dobramos nossos joelhos e falamos com Deus. Infelizmente, aqui no versículo 14, e o sepultaram no sepulcro que havia sido cavado para si na cidade de Davi. Ele morreu, porque ele esqueceu de Deus, não é? Mas o filho dele, glória a Deus, foi uma bênção, não é? Ele reinou no lugar de Asa, do seu pai, né? E se fortificou contra Israel. Israel era o outro Israel, né? Havia o reino de Judá e o reino de Israel. Eles levantaram 2 bezerros, não é? Ao contrário do que Judá fazia, e adorava, diziam que os bezerros eram os seus deuses. Era povo judeu, mas infelizmente se desviaram, né, na fé. Aleluia. Por isso que Josafá foi prudente, se fortificou contra Israel, porque eles eram perturbados, estavam sujeitos a serem atacados por Israel. Então ali ele fez assim, né?
como nós também temos que nos fortificar em Deus, para que no dia da adversidade, Deus, né, nos esconda no seu pavilhão, né, como diz a palavra, aleluia. E ele que fez mais, pôs gente de guerra em todas as cidades de Judá, né, aleluia. Ele levantou seus exércitos, guarnições, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Cidades de Efraim, Efraim é Israel, é outro nome, né? E ele foi lá e também colocou o exército dele lá, glória a Deus. E o Senhor foi com Josafá, que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Ele conhecia Davi, conhecia toda a história, toda a palavra, era passada oralmente, glória a Deus. E ele assim fez, procurou andar na presença de Deus como Davi, né? E antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Está falando ali de Davi, não é? Buscava a Deus, orava ao Senhor, aleluia, era prudente. E ele que mais fez? O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Que maravilha, podemos ler, não é? Um rei que deu certo, né? A palavra nos diz que tem 20 reis, foram por 340 anos, né? Aleluia. E ele foi o quarto rei, aleluia. Os reis anteriores, né, não foram lá muito bem, mas ele foi um homem de Deus, aleluia. Isso foi maravilhoso, não é? Antes buscou a Deus, aleluia. Deus confirmou o seu reino, aleluia. Todo Judá trazia presentes a ele. Por quê? Porque ele buscava a Deus. Nós também, glória a Deus, buscamos ao Senhor. Nós temos uma vida quieta, sossegada. Pode vir o que for, situações no mundo, no país, aleluia. Deus é conosco para nos livrar, não é? E nós não vamos temer, não é mal nenhum, porque o Senhor é conosco, né? Aleluia. E diz mais a palavra, ele teve riqueza e glória e abundância. Isto acontece quem busca a Deus. Deus abençoa, exalta, não é? Aleluia. E exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, né? Outros reis, a gente lê a palavra, a gente vê que essa frase assim, exaltou-se o seu coração, né? Nele próprio, não é? Aleluia, porque recebeu o poder, aleluia. Mas ele é que fez o contrário, exaltou-se e seguiu os caminhos, se alegrava em buscar a Deus, né? Aleluia, ouvir a palavra, aleluia. Tirou os altos e os bosques de Judá, né? Os altos são os altares aos deuses estranhos. Tinha muitos deuses naquelas épocas, né? Dos vizinhos, os bosques onde eles faziam oferendas, não é diferente de hoje, não é? Aleluia. Nós já tiramos. Quantos de nós, não é, tinha mania de fazer ofertas, não é? Aleluia. Que nós conhecíamos, mas alguém veio, falou de Jesus para nós, não é? Aleluia. E nós aprendemos com a palavra de Deus, não é? Que os ídolos não agradam o Senhor. Não tem olho, tem olhos, mas não veem, tem pernas, mas não andam. São somente estátuas ali feitas por mão dos homens, não é? E hoje, aleluia, nossa fé está no Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. E diz mais a palavra, que ele, no terceiro ano do reinado, ele enviou servos dele, príncipes, não é? Aleluia, para ensinarem na cidade de Judá, ensinar o povo a palavra de Deus. Que rei tremendo, não é? Ele tinha fé, ele tinha sabedoria de Deus, era o próprio Deus, né, se agradando dele e dando sabedoria a ele, para ele levar a palavra do Senhor. Assim, não é diferente hoje. Desde aqueles tempos, teria-se que se levar, falar do nome do Senhor para as pessoas, não é? Para serem abençoadas. E ali o que aconteceu? Deus deu a vitória, aleluia. Ele enviou sacerdotes e ensinaram em Judá, aleluia. E tinham consigo o livro da lei do Senhor. Ali Moisés, não é? O Velho Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Moisés havia escrito
a Torá, né? E eles ensinavam, era o suficiente, aleluia, e todos ali rodeavam todas as cidades de Judá, ensinavam o povo. Então, a palavra de Deus, já ali nos 5 primeiros livros, já trazia o temor de Deus, já ensinava, aleluia, a temer a Deus, né? E o que aconteceu? Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, né? E não guerrearam mais com ele, né? Então, o temor do Senhor, princípio de sabedoria. Glória a Deus, que todos ali temeram ao redor, não é? Houve paz durante o reinado dele, não é? Aleluia. Aqui em Provérbios 16, capítulo 7, diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. E olha que era uma coisa difícil, hein? Eles odiavam desde aqueles tempos até hoje. Nós vemos ali, né, a dificuldade de Israel em existir, né? Aleluia. Sempre tem alguém querendo, aleluia, tirar a paz deles, não é? Aleluia. Mas ali, naquela época, havia paz entre Josafá e aquele povo. Mas também ele foi prudente, né? Ele colocou seus exércitos ali, aleluia. Todos viam que havia algo especial, diferente nele, não é? Aleluia. Que todos vejam também em nós, aleluia, algo especial, né? Glória a Deus. A diferença. E alguns filisteus até traziam presentes. Olha, tanto de ouvirmos a palavra, nós lembramos que os filisteus, no tempo de Davi, né, sempre estavam ali provocando, né, querendo tirar a paz de Israel. Aleluia. E em outros reis também. Mas aqui eles ficaram quietinhos, né, aleluia. E traziam dinheiro, né, os árabes traziam gado. Então ali ele recebia presentes, todos inclinavam a ele, né? Josafá, ele era um homem assim temido, e eles temiam o Deus de Israel, aleluia. E o que aconteceu? Foi crescendo Josafá e se engrandecendo extremamente, glória a Deus. Edificou fortalezas, cidades, aleluia, de munições, aleluia. Ele só crescia, aleluia, não diminuía, porque ele temia Deus. Deus era com ele, não é? Havia exércitos de anjos ali, aleluia, protegendo, abençoando, né? Aleluia. Teve muitas obras, gente de guerra, varões, valentes, glória a Deus. Havia prosperidade ali em Israel, ali em Judá, né? Aleluia. E ali aqueles reinos do lado, o reino de Efraim, né? Aleluia. Eles também estavam ali só olhando. E houve um momento em que Acabe, não é? Ele muito esperto, ele viu que Josafá estava prosperando, que Deus era com ele, o convidou ali para visitar a ele, e ali chamou para ir uma guerra. E Josafá, ele era um homem que ele se ligava em Deus, mas ele ali não devia ter agido assim, aceitou aquele pedido de Acabe para ir à guerra contra os inimigos, mas ele tinha paz com eles. Ele não precisava ter ido, não é? Glória a Deus. Mas Deus mesmo assim o livrou. Glória a Deus. Deus nos fala que Ele não nos deixa nem nos desampara, não é? Podemos às vezes tropeçar, mas Ele não nos deixa. Aleluia. E nós temos que louvar, agradecer esse Deus. E o exército dele era tremendo. Fala aqui de 300 mil varões, aleluia, milhares. Glória a Deus, era assim uma coisa tremenda. Então, Deus era com ele, não é? Aleluia. E após ele, veio Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, entregou a vida dele na mão de Deus, não é? É hoje assim, tem que acontecer, as pessoas virem, se entregarem ao Senhor. E ele entregou também 200 mil homens valentes que ele tinha, com o exército que ele tinha com ele. Quem era esse Amazias? Era alguém especial ali, né, que tinha uma região, aleluia, grande, alguma cidade, aleluia. E ele resolveu
aleluia, fazer aliança ali. Então havia alianças entre eles, havia alianças com os filisteus, midianitas, amonitas, seja quem for, todos ali temiam Josafá e por seguinte também o Deus de Israel, né? Então isto é o melhor que nós fazemos na nossa vida. Glória a Deus, que nós servimos a esse Deus, nada temeremos, não é? Pode vir o que for, nosso Deus maior o que está conosco. Vem notícias ruins, né? As pessoas ficam ali alarmadas, mas nós não, nós confiamos nesse Deus, aleluia, que tem cuidado de nós com amor pastoral, como diz a Bíblia, não é? Aleluia. E de Benjamim vieram varões valentes, com eles 200 mil homens, então eram milhares de milhares. Lembramos ali de Saul, né? Aleluia. As mulheres falavam, Saul derrotou milhares, mas Davi milhares de milhares, muito mais, não é? Porque Deus era com ele. E aqui também Josafá foi um tipo de, aleluia, Davi. E todos aqui, Davi e Josafá, eram um tipo de Jesus, não é? Vencedor, aleluia, próspero, abençoado, glória a Deus. E assim, amados, através da palavra de Deus, nós vemos pessoas que Deus, aleluia, era com eles, né? Heróis da fé. Não fala ali Josafá, ali em Hebreus, de Josafá, mas, aleluia, há muitos aqui poderiam ter sido inscritos ali. Foi um homem que ele amava a Deus, buscava a Deus. E nós, aleluia, também nos espelhamos nele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estavam a serviço do rei, afora o rei, que o rei tinha posto nas cidades fortes de Judá. Então, estava tudo ali dominado, né, bem firmes ali, porque ele, aleluia, tinha, aleluia, Deus a seu favor. Aleluia, Deus é o maior diferencial. Amados, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Conforme nós vamos caminhando, né, a palavra diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, no meio do caminho, nós vamos meditando na palavra, vendo que a coisa, nossa preocupação, dinheiro, né, aleluia, não. Nós confiamos em Deus. Ele tem cuidado de nós em todas as situações, na família, né? Aleluia. E temos que prosseguir e conhecer a esse Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus, porque esse Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém? Senhor, obrigado por essa oportunidade, estarmos aqui, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor. Fora de Ti não há outro Deus, Senhor, para ser buscado, Pai. O Senhor é o único, suficiente, Salvador. Tu és o Criador do céu, da terra, desse imenso universo, e formaste o homem, Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos, Senhor, que são como chamas de fogo. Glória a Deus. Teu povo está aqui, confia em Ti, esperando em Ti, Senhor, com paciência no Senhor, Pai. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, renova nossas forças, prospera os nossos caminhos. O Senhor acampa Teus anjos ao nosso redor, aleluia, nos livra todo mal, prosperando nosso caminho, como Josafá fez. Ele, Senhor, estava, Senhor, ligado em Ti, Senhor, glória a Deus, confiava em Ti, Pai. Desfez todo o mal, todo embaraço que havia em Israel, e a nação foi próspera e abençoada. Também faz próspera e abençoada esta nação, Senhor. Tira todo embaraço, todo mal, Pai, em nome de Jesus, e dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém.